Ontem nós tivemos então um reencontro histórico de Ribamar e Magda do Sai de Baixo, né? Marisa Hort, recentemente contratada pela Record para o Love Dance, era um projeto por projeto especificamente, reencontra aí Tom Cavalcante depois de muitos anos na televisão para fazer esse episódio do Acerte ou Caia. Muito bom sempre ver os dois juntos, né? E isso também fez com que a Record tivesse um excelente desempenho a partir desse momento em que juntou esses dois baluartes da nossa comédia brasileira e da arte de uma forma geral, né? O Tom foi muito mais para um lado de showman e tudo mais. A Marisa com uma trajetória incrível dentro do cenário do entretenimento de uma forma geral, e isso certamente é muito especial pra gente que acompanha televisão e que gosta de televisão, né? Aqui na matéria do TV Pop que nós temos com relação às audiências do dia 20, nós temos a informação de que o Acerte ou Caia aumentou o Ibope da Record em 17% para vencer Rebeca e Patrícia Abravanel durante o momento em que o confronto aconteceu, né? Então nós temos aqui a matéria, a manchete dizendo que o programa de Tom Cavalcante tapou o buraco no início do horário nobre e conseguiu ficar à frente do Roda Roda e do programa Silvio Santos. O Acerte ou Caia se firmou como uma ilha na programação dominical da Record, diz aqui o Gabriel de Oliveira. Os bons números da audiência, né, obtidos nos últimos meses, transformaram a atração de Tom Cavalcante em uma espécie de coringa da emissora. O game show, inicialmente pensado para a faixa das 14, foi deslocado para as 16 e passou a rivalizar de igual para igual com Celso Portiolli, algo inimaginável para a rede até o ano passado, quando Hora do Faro rivalizava com a Band. E é bem isso que acontecia mesmo, né? Dessa vez, o programa foi escalado para tapar buraco no início do horário nobre, sendo exibido até pouco antes das 20 horas. Né? Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Acerte ou Caia conseguiu levar a melhor diante do seu duelo com Rebeca e Patrícia Abravanel, Roda Roda e programa Silvio Santos. Exibido entre 17 horas e 19 e 19h47, a atração de Tom Cavalcante marcou 6,2 pontos de média e assegurou a vice-liderança em sua faixa horária. O game ficou em terceiro lugar no embate com o Domingo Legal, que chegou a bater o Domingão em determinados momentos, mas virou o jogo contra a Roda Roda e o programa Silvio Santos, que seguiu em segundo lugar pela faixa completa. Ou seja, talvez tirar esse momento do Acerte ou Caia da rota de colisão com o Domingo Legal, que vem muito bem consolidado, consagrado ali naquelas 7 horas de duração, tenha sido uma estratégia interessante da Record. Agora, nós temos aqui a informação também, na mesma matéria do TV Pop, que o Domingo Legal, que marcou 6,2 de média, atropelou a estreia do Game do 100, que teve 3,9 e liderou a audiência durante 2 minutos. Isso a gente já tinha falado ontem também, que houve essa beliscada na liderança por parte do Domingo Legal. Então nós temos aqui esse resumo, né? Marcou 6,2 de média e teve pico de 8,3. O Acerte ou Caia ficou na vice-liderança à frente do 6,1 do SBT, ou seja, a vitória foi na casa de 1/10, pouca coisa, né? Teve 5% a mais de audiência que nas suas últimas 4 exibições e aumentou a média da faixa em 17% na comparação com os 4 domingos anteriores. Então assim ficou o Acerte ou Caia ontem, diante da disputa com o Roda Roda e também com o programa Silvio Santos e, claro, com o retorno do Domingão com o Hulk na Band já depois do futebol. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a configuração do que se vê dentro do contexto dessa disputa especificamente, né? O Domingão com o Hulk ficou com 16,4, Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram com 17,3, né? Nós temos aqui também a estreia do Game do 100, como falamos, em 3,9, conseguiu segurar. Isso eu ouvi o Vanucci falando hoje também, achei interessante a análise, que a visão da Record seria que o Game do 100 precisaria pelo menos segurar a audiência do filme que vem antes. E foi o que aconteceu. A Profissional do Cine Maior teve 3,8, o Game do 100 teve 3,9, e aí o Acerte ou Caia teve 6,2 depois. O Domingo Espetacular teve média de 7,3, então de fato conseguiu transferir para o Domingo Espetacular também um bom número de audiência. Até o Sport Record, que costuma ter uma baixa considerável, conseguiu ficar em 2,8 ainda ali, dentro desse contexto da Record, né? Já o SBT teve
com o Acelere com o Baú 4 pontos, a Telecena 4 pontos, Domingo Legal, primeira faixa 5,6, segunda faixa ficou com 7 pontos cravados e terceira faixa com 6,8. O Roda Roda ficou com 6. O programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel no geral ficou com 7,2. E a reapresentação do No Alvo com o Pablo Marçal marcou 3 pontos de média. Isso é um número interessante porque outros produtos, como The Chosen, também outras Titãs, acho que foi exibido, ou era na Record, não me lembro, mas foi exibido depois do programa Silvio Santos, conseguiu ter um número importante ali de ligados. O No Alvo conseguiu 3 pontos ali, sendo que geralmente a série que vai ali ao ar costuma ficar com 2 e alguma coisa. Então, interessante. São mexidas que o Rinaldi está fazendo que parecem que começam a surtir algum efeito. Já já a gente vai falar sobre isso também. Mas olhando o Acerte ou Caia especificamente, de fato é um fenômeno o quanto esse programa consegue transitar pelos mais variados horários, ter ali a força de horários muito diferentes e ao mesmo tempo conseguir reter esse público de uma maneira tão consolidada, tão ter tanto apelo junto com esse público, né? Então realmente acho que também faz diferença os convidados que irão para o programa. A Marisa Hort, sem sombra de dúvidas, é uma figura muito popular, né, que todo mundo conhece, então trazê-la também certamente trouxe bons resultados. Eu vou